Irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Estamos iniciando aqui mais uma pausa para salmodiar. Hoje, na quinta-feira, excepcionalmente, devido ao feriado de carnaval e alguns outros motivos, quero agradecer a Deus pela oportunidade de aqui estar mais uma vez trazendo a palavra do Senhor com a anuência do nosso pastor, o pastor Renato. Agradecer a Deus por mais uma semana onde nós temos a oportunidade de meditar na palavra do Senhor. É a igreja quebrando as paredes físicas para chegar até você que não pode estar conosco no templo ou está afastado dos caminhos do Senhor, que nós possamos ser instrumentos usados por Deus para abençoar as vidas. Quero pedir desculpa por qualquer barulho, está muito calor e eu estou fazendo a live hoje com os vidros da sacada abertos. É isso, eu quero orar para nós iniciarmos. Pai Santo, na Tua presença, Deus, nós nos colocamos para Te louvar, para Te agradecer, para Te glorificar por esse dia, Senhor, pelas nossas vidas, por mais uma semana, por mais uma pausa para salmodiar, pela oportunidade de estarmos alguns minutos na Tua presença, pela oportunidade, Senhor, de estarmos compartilhando a Tua palavra, de vivermos, Pai, de acordo com o Teu amor, com a Tua salvação, com a Tua graça, Senhor. Pai, que essa noite, Senhor, o Senhor possa falar conosco através da Tua palavra e que nós possamos, Deus, viver cada dia mais próximos de Ti, próximos da Tua vontade, próximos do que o Senhor quer para nós. É o que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes de iniciar, eu quero convidá-los para estar conosco fisicamente na Igreja Presbiteriana Independente de Vila Santa Maria. Fica na rua Padre Priuli, número 39. Nossos cultos são aos domingos, 10 horas da manhã, a reunião de oração, e às 10h30 o culto, e às quartas-feiras, às 19h30, reunião de oração. Igreja Presbiteriana Independente de Vila Santa Maria, com a Padre Priuli, número 39. Vai ser um prazer recebê-los lá. Hoje eu quero trazer uma perspectiva bem atual para os nossos dias, e eu vou usar dois textos. Um está em Salmos, e mais para frente eu vou usar 2 versículos ou 3 que não estão em Salmos, que estão em outro livro. E eu vou começar usando alguns versículos aqui do Salmo 121. Os 2 primeiros versículos inicialmente, que diz assim: eu olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, o Deus que fez os céus e a terra. Eu quero recapitular com vocês o que nós temos vivido, nós como humanidade, de 2018, 2019 para cá. Nós tivemos, um pouco antes, o rompimento da barragem de Mariana, morreu bastante gente. Nós tivemos a tragédia do avião da Chapecoense, morreram também muitos jovens. Nós tivemos, que nós sempre temos conflito entre Israel e Palestina. Nós tivemos a guerra entre Estados Unidos e Iraque, Estados Unidos e Afeganistão. Nós tivemos o Afeganistão sendo retomado por grupos terroristas. Nós tivemos a barragem de Brumadinho aqui no Brasil, onde morreram mais de 300 pessoas. Nós tivemos e ainda estamos passando por essa doença terrível que já levou, ontem nós completamos um número assustador de 650 mil vidas só no Brasil. Se for levar isso mundialmente, a gente está chegando a 5 milhões de pessoas, já ultrapassamos esse número, 5 ou 6 milhões de pessoas que se foram. Nós vemos
os nossos irmãos brasileiros em Petrópolis, quase 300 mortos, milhares de desabrigados, anos para se levar para recuperar a cidade. Nós vemos agora assustados essa guerra que está acontecendo do outro lado do mundo, mas que já começa a afetar aqui a gente economicamente, e está nas mãos de Deus o que vai acontecer. E o que a gente pode fazer, além de levantar os olhos para os nossos montes e perguntar de onde vem o nosso socorro? A gente acaba se acostumando. A gente se acostuma a ler o jornal e a ver quantas pessoas se foram por causa dessa doença, a saber que 800, 900, 1000 pessoas se vão todos os dias. São 3 brumadinhos todos os dias. E a gente se acostuma com essa banalidade do mal. E a gente levanta os nossos olhos para os montes e a gente pergunta: de onde vem o nosso socorro? E a gente olha para o nosso país aos frangalhos economicamente. A gente olha para o mercado, a gente olha para o açougue, a gente olha para o preço do combustível, quem tem o privilégio de ter um carro. E isso assusta. E nós olhamos para o monte e nós perguntamos: de onde virá o nosso socorro? E aqui você pode colocar o que você quiser. De onde virá o meu sustento? De onde vai vir a minha refeição de amanhã? De onde vai vir o dinheiro para aluguel? De onde vai vir o dinheiro para pagar a luz? De onde vai vir o dinheiro para pagar a água? De onde vai vir o dinheiro para pagar as minhas dívidas? De onde vai vir o dinheiro para pagar o leite dos meus filhos? De onde vai vir? E no verso 2, o meu socorro vem do Senhor, o Deus que fez os céus e a terra. É fácil ter essa visão. É fácil olhar para os montes e, no meio de tanta coisa acontecendo, e talvez eu tenha esquecido N coisas, todo mundo tem as suas tragédias particulares no meio desse caminho. E não é fácil nós olharmos e vermos a ação de Deus. Não é fácil nós passarmos por isso e em nenhum momento esquecermos que Deus está conosco. Não é fácil. Nós não somos super-homens, super-mulheres para viver todos os dias sem ser tocados pela angústia, sem sermos tocados pela ansiedade, sem sermos tocados pela depressão, pelos problemas sentimentais e pelos problemas psicológicos de uma vida como nós estamos levando. Nós vivemos para pagar conta, nós vivemos para pagar boleto, nós não temos mais prazer muitas vezes em fazer outras coisas, ou quando temos prazer não temos condições de fazer. Eu tive a oportunidade no final de semana anterior ao carnaval em passar o final de semana na praia com minha esposa, com meus cunhados, e olhando ali a imensidão do mar e vendo aquelas pedras de onde nós estávamos, nós nos sentimos tão pequenos. E ali, olhando para tudo aquilo, é como se os nossos problemas não significassem nada. A gente vê a grandeza de Deus quando a gente olha para a natureza. A gente vê a grandeza de Deus quando a gente olha para as coisas que Ele criou, para as coisas que Ele fez. A gente vê a beleza da obra da criação. E a gente olha para os montes e, nesse momento, a gente passa a ter certeza que o nosso socorro vem do Senhor. Por quê? Porque Ele nos sustentou até aqui. Porque Ele nos trouxe até aqui. Porque hoje já é dia 3 de março de 2022. Não sei quando você vai ver esse vídeo, mas hoje é dia 3 de março de 2022. E em meio às lutas, em meio às dores, em meio à tristeza, em meio a dificuldades, em meio a perdas, nós ainda estamos aqui. E ainda temos força para lutar. E ainda temos forças para seguir o propósito que Deus colocou para cada um de nós. E mesmo que às vezes a gente
desanime, a gente tenha vontade de desistir, a gente precise de uns dias, de um tempo, longe de tudo e de todos, para meditar, para orar, para conversar com Deus. E os montes nem sempre são iguais. Muitas vezes eu olhando 2 metros para cima, eu já consigo ver o cume do monte do meu problema. Às vezes eu tenho que olhar muito para cima para ver o cume dos montes dos meus problemas. Mas no final desse monte está o socorro. No final desse monte está o Senhor. No final desse monte está aquele que cuida de nós e aquele que é capaz de fazer tudo por nós. Aquele que é capaz de cuidar de nós. Aquele que, em meio aos problemas do mundo, é a solução definitiva para nós. E eu quero te convidar, nesse momento, a ir para um texto muito, muito conhecido. Um texto que nós sabemos alguns versículos dele de cor. Um texto que nos mostra aonde Deus e como Deus cuida de nós. Um texto que nos mostra aonde estão os nossos problemas. E esse texto, queridos, ele está em João, capítulo 3. E eu vou ler a partir do verso 15 e o verso 16. Deixa eu só pegar minha Bíblia. Os equipamentos eletrônicos às vezes travam. Estamos ao vivo, faz parte. João 3. Eu vou ler a partir do verso 14. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Explicando o contexto, lá atrás, em Levíticos, em Números, aliás, o povo tinha saído de Israel e veio visto os milagres de Deus, como muitas vezes na nossa vida nós vemos a atuação de Deus, a atuação do Espírito Santo em diversas áreas, mas o povo passou a reclamar. Deus enviava pão dos céus, o povo reclamava do pão. Deus enviava água, o povo reclamava da água. Assim como nós reclamamos muitas vezes diante dos nossos problemas. E algumas serpentes começaram a aparecer no meio do deserto. Essas serpentes representam hoje para nós a ação do diabo, ou os nossos problemas, ou muitas vezes nós mesmos somos as nossas serpentes. E as serpentes começaram a morder o povo de Israel, que vivia reclamando. E Deus falou que isso iria acontecer. E o povo foi até Moisés e falou: Moisés, as serpentes estão nos picando e nós estamos morrendo. E Moisés falou com Deus e Deus disse a Moisés: levanta uma serpente de bronze no meio do acampamento, e todo aquele que estiver no meio do acampamento e for picado pela serpente, quando ele olhar para a serpente de bronze, ele não vai morrer, antes ele vai viver. E não importa o lugar do acampamento que ele esteja, essa serpente vai estar visível. E Moisés assim fez, e todo aquele que era picado pela serpente olhava para a serpente de bronze no meio do acampamento e era curado e sobrevivia. E aqui João nos traz esse paralelo. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. As serpentes nos picam, os problemas nos assolam. Essa doença está aí,
A guerra do outro lado do mundo continua. As nossas tragédias e os nossos problemas particulares se abatem sobre nós dia após dia. E quando nós olhamos para os montes, nós vemos, assim como o povo via a serpente no deserto, nós vemos a cruz de Cristo levantada. E Ele está lá, há 2000 anos, com os braços abertos, nos esperando, nos chamando, nos convidando para estar com Ele. Ele é o antídoto para o veneno das serpentes que nos picam. Ele é o antídoto para os nossos problemas. Ele é o resolutor dos nossos problemas. Ele é aquele que com a sua graça cuida de nós, mesmo sem nós merecermos. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, e a cruz dele está erguida acima dos montes. Não importa o tamanho, e não importa qual vai ser o resultado dos nossos problemas. Não importa se nós vamos vencer ou se nós não vamos. O que importa é que Ele está conosco em todos os momentos. E quando chegar a nossa hora além do rio, nós o encontraremos. Hoje nós vivemos num mundo em que um evangelho triunfalista é pregado. Se você não tiver vitória, você está em pecado. Se você não tiver conquistas, você está em pecado. Se você não tiver uma vida luxuosa, você está em pecado. Não é assim. Deus nunca disse que seria fácil. Tem muita gente que cita aquele versículo: eu tudo posso naquele que me fortalece, achando que esse é um versículo de triunfo. Não, queridos, esse é um versículo de encorajamento. Paulo ele fala antes: eu passei pela nudez, eu passei pela espada, eu sei o que é ter, eu sei o que é não ter, eu sei o que é rico, eu sei o que é ser rico, eu sei o que não é saber o que eu vou comer amanhã, mas tudo eu posso naquele que me fortalece. É para encorajar. Cristo nos chama para uma vida de negue-se a si mesmo, uma vida que não é fácil, mas uma vida onde nós sabemos em quem nós cremos e sabemos que Ele nos sustenta. E como eu disse na semana passada, muitas vezes o que nós queremos não é o que nós precisamos. E Deus ele trabalha com o que a gente precisa. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Muitas vezes o socorro não vai chegar como a gente espera que o socorro chegue. Muitas vezes as lutas vão seguir por mais tempo do que a gente espera que elas sigam. E o resultado não vai ser o que a gente espera que seja. Mas tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Tudo nós podemos quando nós olhamos para os montes e nós vemos a cruz de Cristo erguida para nos socorrer. Se você ainda não faz parte desse universo, se você ainda não se rendeu aos pés dessa cruz, se você segue olhando para os montes desesperado, procurando uma solução, dobre os joelhos agora, não espere o final desse vídeo. Saiba que Cristo, Ele tem olhado por você, Ele tem cuidado de você, Ele tem zelado por você, e o cuidado maior que Ele teve contigo foi há 2000 anos, quando Ele derramou cada gota do sangue dEle para que você pudesse ter vida eterna. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A cruz dele está erguida. Depende de nós. Depende de nós. Depende de você e de mim. Venha, faça parte, sirva, adore. Amanhã, dia 4 de março, eu não sabia, minha esposa me falou hoje, é o Dia Mundial da Oração. Tire um momento amanhã para orar pela família, pelas famílias daqueles que se foram em meio a todas essas tragédias, pelas famílias daqueles que estão nas trincheiras lutando por interesses de homens que eles nem conhecem, pelas vidas dos que dirigem a nossa nação, pelas eleições desse ano, pelo futuro do nosso país. E acima de tudo, ore sabendo que olhando para os montes você vai encontrar o socorro. E o socorro é Cristo. Tudo é para Ele, por Ele e para Ele. Entregue a sua vida. Não espere até amanhã. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade de pregar a Tua palavra. Porque eu não sou nada. Eu sou
menos que João Batista, que era uma voz que clamava no deserto. Eu clamo no nada. Eu não sou nada, eu sou pó, eu sou cinza, eu sou falho, eu sou cheio de pecados. Se não fosse pela tua misericórdia, eu não estaria de pé. Mas o Senhor me sustenta e me usa na minha imperfeição para levar a tua palavra. Por isso eu te peço que essa palavra alcance o coração das pessoas, que ela caia em terra boa e frutifique, que as pessoas entendam, Senhor, que os teus eleitos entendam, Pai, que foi por eles aquele sacrifício, que acima do monte dos problemas está o socorro, e o socorro é a cruz, e tudo provém de Ti, e é para Ti e por Ti. Muito obrigado, Pai, porque a cada dia o Senhor mostra que está conosco. Muito obrigado porque a nossa fé aumenta. Muito obrigado porque o Senhor trabalha na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja e em nós, nos moldando a cada dia, mesmo que nós não percebemos, Senhor. Toma conta de nós. Toma conta, Pai, da tua igreja. Toma conta, Senhor, desses conflitos que estão acontecendo lá do outro lado do mundo, mas que já nos afetam. Toca na vida desses homens, Pai, que comandam esses exércitos, para que eles possam enxergar que isso não leva a nada. Toca na vida, Senhor, daqueles que estão à frente dos nossos países, para que eles possam se render e se curvar perante a Tua cruz. Toca, Senhor, nos corações, Pai, dos Teus filhos, Senhor, que estão em cargos de liderança, para que eles possam parar de pensar em dízimos, em ofertas, para onde eles estão, mas que eles possam pensar no Teu povo que está sofrendo, Senhor. Nós não aguentamos mais. Maranata, volte logo, Senhor, para resgatar os Teus eleitos. Continua conosco, não nos desampare. E que nós possamos, em nome de Jesus, viver, Senhor, para Te adorar, para Te honrar e para, Senhor, cumprir o Teu propósito. Que aqueles, Pai, que ainda não se dobraram perante Ti, se dobrem. E que o Senhor trabalhe no coração de cada um. É o que eu oro e agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Com a Padre Priuli, número 39, Igreja Presbiteriana Independente de Vila Santa Maria, domingos às 10 da manhã, venha, esteja conosco. E acima de tudo, se você não puder estar lá, tenha Jesus no teu coração, aceite o senhorio de Cristo, confesse os teus pecados, se renda a Ele e procure uma igreja próxima à tua Bíblia, uma igreja que prega o evangelho sério do Senhor, porque sem Ele nós nada somos. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virão socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nosso socorro é a cruz, o antídoto para o veneno da serpente, porque tudo é dele, por ele e para ele. Na próxima semana, se Deus permitir, na quarta-feira, estaremos aqui, mais uma pausa para salmodiar, às 18h30. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha uma boa noite, tenha um bom resto de semana, em nome de Jesus.